Então, sejamos todos bem-vindos a esse momento muito especial, que é esse encontro onde nós estamos compartilhando conhecimento, compartilhando vibrações, compartilhando sentimentos. Então, eu estou Eduardo Ferronato, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, moro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sou ministrante de curso de psicoterapia reencarnacionista junto com a minha mulher, a Marlene. E hoje nós queremos abordar um tema que é de fundamental importância para todos nós, que é a questão da sexualidade. E a nossa intenção hoje é conversar um pouco sobre a visão espiritual da sexualidade. Então, sem dúvida nenhuma, nós vivemos numa cultura hedonista, uma cultura que é dedicada quase que exclusivamente ao erotismo. É natural que o hedonismo predomine nas mentes e nos corações. Como efeito, o sexo tornou-se o novo Deus da cultura moderna, exaltado em toda parte e é um elemento de destaque em todas as situações. Assim, a mentora espiritual Joana de Ângeles coloca, nesse livro, esta ideia. E realmente a nossa cultura é uma cultura hedonista, uma cultura que privilegia a busca do prazer imediato, uma cultura onde é importante a conquista do prazer a qualquer custo, e a nossa cultura é permeada por isso. A nossa sociedade atual está enfrentando problemas de grande magnitude, como a pornografia desenfreada, nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas, nas novelas, nas mídias. A pedofilia é um assunto de muita preocupação. A prostituição de menores em nosso país é um problema seríssimo. E a sexualização precoce das crianças é algo que se dá através da mídia, do jornal, da televisão, dos filmes, das novelas. Por que estamos permitindo que as crianças sejam sexualizadas precocemente? Por que estamos permitindo que elas não sejam crianças? Por quê? Então são problemas que a nossa sociedade se debate hoje, de como lidar com isso, de como trabalhar com isso, como entender isso. Outro problema sério na nossa sociedade é a gravidez na adolescência. Os índices no Brasil são altos. Regiões como o Nordeste, 32% dos partos são em adolescentes. Adolescência que vai dos 11 anos, 12, até os 19. Isso está lá no portal da saúde, órgão oficial do governo federal. Aqui no Sul ainda é baixo, mas a média no Brasil é muito alta. E isso é uma preocupação para pais, educadores, psicólogos, professores. É uma questão da nossa sociedade. São problemas que a nossa sociedade enfrenta. E não é por causa do sexo. O culpado não é o sexo. Assim, a AIDS no Brasil também é algo preocupante. E o Brasil responde por 49% das novas infecções na América Latina. E o México, que é um país tão populoso quanto o Brasil, por apenas 11%. Em 2016, estima-se que 48 mil novas pessoas no Brasil contraíram AIDS. E de 2006 a 2015, a taxa entre jovens, do sexo masculino de 15 a 19 anos triplicou. Então, o que nós estamos fazendo como sociedade? Como é que nós estamos cuidando desse assunto? É um problema de alta magnitude, é muito desafiador para todos nós.
E isso é um relatório publicado agora pela UNAIDS, que é um órgão das Nações Unidas, que ela publicou agora em 2017. São dados atuais. Então a nossa sociedade, não só a brasileira, como a mundial, se depara com essas questões. Então, a visão materialista do sexo, nós temos a todo instante. Ela está sendo propagada a todo instante. Na mídia, nos meios de comunicação, na internet, no WhatsApp, enfim. Nós já conhecemos isso profundamente, mas só para lembrarmos que este é o ambiente que nós estamos vivendo, o caldo de cultura que nós estamos participando. Mas hoje a nossa proposta é trazer também uma visão espiritual da sexualidade, para nós pensarmos um pouco sobre isso, e não só ficarmos detidos na questão material, na questão materialista, na questão da cultura hedonista que a gente vive, que é a busca do prazer imediato a qualquer custo, por qualquer meios, né? Sendo assim, podemos perguntar aos compêndios da ciência, aos biólogos, aos médicos, aos cientistas, mas afinal de contas o que é o sexo? E eles respondem para nós, está lá nos manuais, nos livros, né? Que essa conformação física orgânica celular que nós temos, né, particular, que permite distinguir o homem da mulher, e atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Isso é uma definição científica. Nos animais também. Esse conjunto de características corporais que diferenciam numa espécie os machos e as fêmeas e lhes permitem reproduzirem-se. Está aí uma definição clássica da ciência. E nós entendemos isso, né? Entendemos. A conformação física masculina, a conformação física feminina, nos dá essas e essas qualidades para esta função de como exercer. É o que a ciência nos diz. Sendo assim, vamos passar a partir de agora, então, a ver um pouco da visão espiritual. E o benfeitor Honório nos coloca, nos pede para fazer uma divisão entre o que é sexo, o que é sexualismo e o que é sexualidade. E aí, então, na definição dele, ele começa concordando com a ciência, né? É realmente a função biológica para a qual a própria lei da natureza já dita a forma adequada e coerente a ser usada. É uma função necessária para a multiplicação das espécies e no ser humano especificamente a continuidade das gerações. Nós só estamos aqui porque o sexo existe e os nossos avós, os nossos pais se reproduziram e nos permitiram que estivéssemos aqui agora. Então, este espírito, esse benfeitor espiritual, que está na espiritualidade, já começa concordando que sexo é o que a ciência define. Ele está em consonância, está em comum acordo com a ciência. Mas ele vai propor uma coisa para nós. Sexualismo. O que é sexualismo? É o culto do sexo de forma indevida. É fazer do ato sexual e de todas as manifestações da libido uma meta, um objetivo falso a ser alcançado. E o ser espiritual nesse comportamento deturpa os mecanismos das engrenagens emocionais e se entrega apenas para as manifestações sensórias, acabando por viciar a si mesmo no mecanismo profundo do psiquismo genésico que lhe habita a casa íntima dos sentimentos. Mais tarde, essa viciação se complica em fixações muito desequilibradas, fazendo com que, ao invés de se preencher, sinta-se enormemente vazio. Olha que definição importante do benfeitor Honório, porque ele nos coloca assim, ó, o ser espiritual deturpa os mecanismos das engrenagens emocionais, pelo mau uso da função. Esta é a história de um espírito que, lá atrás, 300 anos atrás, reencarnou no corpo de uma mulher. E ela se tornou prostituta. E fazendo uso da prostituição, começou a ganhar dinheiro. Mas como os afins se atraem, ela atraiu para junto de si um homem que também queria explorar a prostituição. E os dois
conviveram vários anos na prostituição, donos de um prostíbulo, explorando as pessoas. Ele pesquisava na cidade quais os homens potenciais que poderiam vir para o prostíbulo para as mulheres e a sua companheira explorar os homens, tirar-lhes o dinheiro, destruir com uniões, com casamento, e eles tiveram uma vida assim. Quando ela envelheceu, ela deixou de ser interessante para ele, e ele abandonou ela, e ela seguiu naquela vida. Então esse espírito passou uma vida inteira, e eu aqui não quero fazer nem uma apologia contra a prostituição e nem contra as prostitutas. São nossos irmãos, são nossas irmãs, são espíritos irmãos nossos, apenas para contar uma trajetória desse espírito. Ela desencarnou sobre grande dificuldade, porque passou uma vida inteira dedicando-se a isso, expropriando o dinheiro das pessoas, dos homens, destruindo lar, casamento, deixando homens na miséria para enriquecer. Então ela usou o sexo durante uma vida inteira para o prazer imediato, para satisfazer a si própria. E aí então ela foi deturpando os mecanismos das engrenagens emocionais, porque ela estava entregue apenas às manifestações sensórias. E aí acabou viciando a si mesma no mecanismo profundo do psiquismo genésico que lhe habitava a casa íntima dos sentimentos. Depois de passar por um período no mundo espiritual, foi atendida, foi tratada, esse espírito foi tratado, mas nova reencarnação estava à sua frente. Só que aí, este espírito, que lá atrás se chamava Maria, naquela vida, agora reencarna como João, na Bahia, mulato, homem, na Bahia, pobre. E, nos primeiros anos da infância, ele já começa a sentir uma coisa dentro de si, que o seu psiquismo não está de acordo com a roupagem física. O seu psiquismo da última encarnação é de mulher, mas agora está num corpo masculino. E aí começa a vir um conflito da homossexualidade. Então, o benfeitor Honório nos faz este alerta. E esse espírito começou a viver, agora reencarnado como homem, chamando-se João, na Bahia, começou a viver as fixações desequilibradas do passado, né? E, ao invés de preencher-se, o conflito, o vazio, caiu em depressão, ainda por azar, vamos assim dizer, ou não azar, tendo um tio na família que abusou dele. E aí seguiu esse conflito. Não sei como termina essa história. Ele reencarnou no século XX, na Bahia, não sei se está encarnado ainda, né? Não sei como terminou essa história. Mas apenas para ilustrar o que o benfeitor Honório nos coloca. E aí então ele vai dizer assim agora então, o que é sexualidade? É, porém, uma manifestação natural do processo no qual o espírito viaja pela reencarnação em corpos femininos, em corpos masculinos, vez que outras, mas nada tem a ver com a questão erótica e viciosa. É antes uma manifestação das conquistas que o espírito vai adquirindo em cada polaridade, aprendendo com as experiências e faz disso uma lição para a sua própria evolução na busca da felicidade. Aqui, então, o que o mundo espiritual pensa dessa palavra chamada sexualidade. O que ele está trazendo para nós? A minha sexualidade é uma manifestação natural do meu espírito na Terra, né? Que não tem nada a ver com uma questão viciosa ou erótica, mas é antes de tudo uma manifestação das conquistas do meu espírito. É uma manifestação das conquistas do meu espírito, de tudo que eu já conquistei até agora. De todas as experiências que eu tive. Olha que definição iluminada e maravilhosa.
né? Onde em cada polaridade eu vou aprendendo com essas experiências e fazendo disso uma lição para a minha própria evolução na busca da felicidade. Então eu posso ser feliz com a minha sexualidade, independente da opção que eu tenha, se eu sou homossexual ou transexual ou heterossexual, eu posso ser feliz com a minha sexualidade. Aí então o espírito em corpos de homem, durante muitas encarnações, não sei quantas, foi adquirindo as virtudes da inteligência, da ciência, da filosofia, da política, da fortaleza, do comando, etc, etc, etc. Mas antes que as mulheres briguem comigo, eu quero dizer que as mulheres também têm isso. Elas também têm isso, não briguem comigo. Tá? E o espírito viajando em corpos de mulher, através de muitas encarnações, foi desenvolvendo a sensibilidade, a delicadeza, o afeto, o carinho, a renúncia, o amor. Mas eu, homem, não posso ter isso? Posso. Quando eu pego, a minha mulher ganhou um bebê, e eu pego esse bebê e acarinho ele assim, junto ao meu peito, não é uma expressão feminina? E eu deixei de ser homem por causa disso? Eu já tenho comigo a ternura, a sensibilidade, a delicadeza. E eu não deixei de ser homem por causa disso. Eu tenho 2 filhos homens e uma menina de 7 anos. Quando eu me encontro com meus filhos, um tem 28, outro tem 26, eu abraço e beijo eles, eu beijo no rosto. Eu não deixo de ser homem por causa disso. Mas eu estou expressando o quê? A minha delicadeza, o meu afeto, o meu carinho. Então, nós somos espíritos imortais, muito antigos, com muitas experiências, ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos. E como é que nós lidamos com isso, com essa ideia? Certa vez havia um palestrante num centro espírita falando mais ou menos sobre essa questão, né, que às vezes nós podemos reencarnar como homem ou como mulher, né? E tinha um homem lá atrás, sentado na última fila, e ele dizia assim, eu não. Eu não quero. Eu não. Reencarnar como mulher, não. Então eu posso estar vindo de 6, 10, 20 encarnações como homem. Porque eu estou aprendendo a ser homem. Nessa encarnação eu estou aprendendo a ser homem. A ser pai. O que é ser homem? O que é o meu espírito se sentir num corpo masculino e trabalhar com os hormônios da masculinidade? O que é ser pai? O que sente um homem? Porque nessa encarnação, eu, Eduardo, só sei o que é ser homem. Agora, se eu quiser saber o que sente uma mulher, na próxima encarnação eu vou pedir então para vir mulher. Aí então eu vou saber o que sente uma mulher. O que é a sensibilidade, a renúncia, o amor. O que é ser mãe? O que sente uma mãe? Só reencarnando num corpo feminino. Então não existe superior ao outro. Não existe. Todos somos espíritos em evolução. Todos estamos aprendendo a experiência da masculinidade num corpo masculino, a experiência da feminilidade num corpo feminino. E é porque o corpo não dá qualidades ao espírito, mas o corpo te dá condições para tu desenvolver isso aqui. O corpo me dá condições para mim aprender o que é sensibilidade, o que é inteligência, o que é afeto, o que é fortaleza, o que é amor, o que é comando. O meu espírito precisa de um corpo na Terra para aprender isso. Eu preciso de um corpo na Terra para aprender o que é isso. Para ter essa experiência. E essa experiência tem que ser dignificante. Aí um homem fez a pergunta que milhares de pessoas queriam fazer. Os espíritos têm sexo? Imagine quantos homens aqui na Terra queriam fazer essa pergunta. E aí ele fez. E eles responderam, os espíritos responderam,
Não como entendeis, porque o sexo depende do organismo físico, mas existem entre eles amor e simpatia, mas fundados na identidade de sentimentos. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, no período intervidas, como espíritos, existe entre nós amor e simpatia, fundado na identidade de sentimentos. Tem espíritos que casam no mundo espiritual, para depois vir casar na Terra. Tem espíritos que combinam. Olha, Maria, quando nós descermos para a Terra, eu quero me casar contigo. Eles combinaram antes de descer. Porque lá existe identidade de sentimentos. Já tem amor e simpatia. Mas tem uniões que acontecem aqui na Terra, por acaso, fundados apenas no interesse sexual? Sim. Apenas no interesse de poder? Sim. Apenas no status? Sim. Mas são uniões que não duram. E aí então, Kardec vai perguntar, o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar a de uma mulher e vice-versa? E eles respondem, sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Essa resposta é de 1857, mais ou menos. Mas muitos de nós aqui na Terra só estamos entendendo isso agora. E aí nós nos perguntamos, talvez, em algum momento, mas da onde é que brota essa energia sexual da qual todos nós somos portadores? Da onde é que brota? De que fonte vem isso? Da onde que vem essa energia? Que logo quando eu começo a me tornar um adolescente, os hormônios explodem, eu subo as paredes, eu fico daquele jeito, eu não sei como controlar isso. Da onde vem essa energia? De que fonte ela brota? E é o Espírito o Emmanuel que vai dizer: em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. A minha energia sexual e dos 7 bilhões de pessoas que estão na Terra verte da criação divina. A energia sexual que temos é divina, é de Deus. E ninguém que está encarnado na Terra ou desencarnado pode subestimar a importância dessa energia. Ninguém. Porque ela nos foi dada para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Mas eu posso ter prazer sexual? Sim, eu posso. Posso. Mas a fonte é a criação divina. E André Luiz vai dizer que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida. E, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. O sexo está na mente do espírito. O sexo está na mente do espírito. E eu expresso no meu corpo espiritual. E depois eu expresso no meu corpo físico. Quem é que molda o corpo físico? Quem é que moldou o meu corpo físico? Os materialistas vão dizer assim, não, é a genética dos teus pais e dos teus antepassados. Sim, é verdade. Mas quem molda o corpo físico é o perispírito. É o nosso corpo espiritual. Consequentemente, se traduz no físico. E o nosso corpo é um santuário criativo do nosso amor perante a vida. E em razão disso, ninguém pode escarnecer dele. Escarnecer é fazer pouco caso disso aqui.
escarnecer do corpo é fazer pouco caso, é dar pouca importância para isso aqui, para esse veículo físico. O meu corpo é o meu veículo de manifestação aqui na Terra. É o meu veículo de manifestação aqui na Terra. Ele é um santuário criativo do nosso amor, do meu amor. Então, se eu menosprezar o meu corpo, se eu não respeitar o meu corpo, se eu judiar o meu corpo, se eu usar droga, cocaína, maconha, se eu perverter a minha sexualidade, não usá-la, né, com consciência, e todos nós aqui na Terra temos algum tipo de problema na área da sexualidade, eu vou desarmonizar a mim mesmo. Eu posso prejudicar o outro? Posso, que nem eu contei o exemplo desse espírito chamado Maria, mas eu vou estar desarmonizando a mim mesmo. Então o mundo espiritual nos faz esse convite para pensarmos sobre a nossa sexualidade sobre um ponto de vista espiritual. E André Luiz continua: sabemos que o sexo analisado na essência é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-la do ponto de vista espiritual. É imprescindível que observamos então a nossa sexualidade sobre um ponto de vista espiritual, porque todas as características sexuais que nós temos residem na mente do espírito e não no meu corpo. O meu corpo apenas manifesta o que eu já trago no espírito. O meu corpo apenas manifesta o que eu já trago, que é o resultado de todas as minhas experiências em todas as encarnações que eu tive até agora. Sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento, a quem quer que seja, apenas essa observação. Então a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Então, nós aprendemos, enfim, nos colégios, nos bancos escolares, né, que a sede do sexo está em nossos hormônios, né, no nosso aparelho ginecológico, né, urológico, enfim. E o André Luiz vai dizer que não. A sede do sexo está na nossa mente, ou seja, no nosso espírito. E o Barcelos vai dizer que a sede real não se encontra nos órgãos genésicos do corpo do homem e da mulher, nem em seus hormônios e nem em seu cérebro material, mas na alma, em sua extensa e complexa estrutura mental. Somos possuidores de uma extensa e complexa estrutura mental, que foi sendo construída ao longo de muitas e muitas encarnações, de muitas experiências. E nesse quadro aqui tem, o que vocês acham? Aqui tem energia sexual? Sim? E aqui? E aqui? E aqui? Tudo aqui tem energia sexual. Vamos ver como, isso de uma forma didática, o benfeitor vai nos colocar isso, os aspectos da energia sexual. Então, a energia sexual é a segunda maior força do orbe, favorecendo a criatura na cocriação através dos aspectos. Qual é a primeira força do mundo? Qual é a primeira força do mundo? O amor. O amor é a primeira força do mundo. Deus nos criou por amor e nos sustenta por amor. E o sexo é a segunda maior força do orbe, porque ela nos dá o aspecto criativo, que são as atividades de produção, de trabalho, de qualquer ordem, nas artes, nas ciências. Se agora nós entrarmos no laboratório de um cientista, ele está trabalhando para descobrir a cor do câncer, ali tem energia sexual. Porque ele está utilizando a sua energia do seu espírito para a ciência. Desculpe. E o aspecto formador, os papéis circulares do homem, da mulher, da mãe, do pai, do filho, dos avós, dos tios, etc. E o aspecto agregador,
a necessidade da busca pelo desejo, a ânsia de estar com o outro. Os 3 aspectos da energia sexual. O aspecto criativo, o aspecto formador, o aspecto agregador. Eu sou casado, eu tenho desejo de estar com a minha esposa que está aqui, a minha mulher, a Marlene. Eu tenho ânsia de estar com ela, tenho desejo de estar com ela. É o aspecto agregador que nós temos. Eu tenho necessidade de buscar o outro, porque na Terra ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui sozinho. Então, esses 3 aspectos da energia sexual são altamente didáticos e permitem que a gente possa refletir sobre eles sobre um ponto de vista espiritual também. Mas quando adentramos o centro espírita, o consultório do psicólogo, do psicoterapeuta, enfim, é o espírito que vem para a terapia. E não interessa ele estar na casca de um homem, ou de uma mulher, ou de uma criança, ou de um velho, é o espírito que vem para a terapia. E ele vem trazendo disfunções sexuais que são resultado de experiências do passado, que a gente traduz por impotência ou frigidez, disfunção erétil, aversão ao sexo, a ausência de prazer e desinteresse sexual, DST, sexo e obsessão, que é um capítulo importante, que tem muitas pessoas sofrendo isso aqui. Perdão. E que se debatem nesse capítulo aqui. Estamos acompanhando um caso, não é nós que estamos tratando, estamos acompanhando um caso de uma menina que desde os 6 meses de idade se masturba. Como que pode isso? Ninguém ensinou isso para ela. Ela tem 6 meses de idade. E ela se masturba. Quem ensinou isso para ela? Da onde ela trouxe isso? E aí, depois que ela iniciou um tratamento com regressão terapêutica, já começou a diminuir essa sintomatologia que ela vem apresentando. O espírito é herdeiro de si mesmo, ele tem muitas experiências pelas suas passagens aqui na Terra. E aí entramos na questão da homossexualidade, e a homossexualidade tem tudo a ver com a reencarnação. Sem a lei da reencarnação não poderia existir a problemática psicológica da homossexualidade. Toda a conjuntura complexa da nossa sexualidade psíquica, emocional e psicológica está registrada de maneira viva e indelével na câmara escura da mente, subconsciência. E homossexualidade não é doença, não é depravação. Isso é muito importante que nós entendamos. Os homossexuais são nossos irmãos, são nossos companheiros de jornada. E eles podem ser felizes com a sua sexualidade. Mas a reencarnação explica. Eu e a Marlene, nós viajamos desde 2015 para Belém e Manaus para dar um curso. E lá em Belém eu tive a oportunidade de ter uma pessoa que veio se tratar comigo, um homem de uns 30 e poucos anos, que ele casou-se, teve 2 filhas, mas logo em seguida começou a aflorar o conflito da homossexualidade em si. Ele, como já tinha uma noção espiritualista da vida, ele disse para sua mulher: olha, a coisa está assim. Eu não posso continuar contigo porque eu me descobri homossexual e eu estou amando um homem. É claro que ela detestou isso, né? Até odiou ele no início, né? Mas ele foi correto. Ele disse: bom, eu estou me separando de ti porque eu não consigo mais, né, ter esse casamento contigo. Ele separou-se dela e foi viver a sua vida. Como ele veio a tratamento, ele tinha no seu questionamento interior: mas por que eu sou homossexual? Por que eu sou assim? E nós fomos
para a regressão terapêutica, que é uma ferramenta que nós utilizamos no tratamento para ajudar a pessoa a descobrir a sua personalidade congênita e para a pessoa se desligar de fatos traumáticos de outra encarnação. E aí nós tivemos a oportunidade de perceber que nesta vida é a terceira reencarnação que ele está vindo como homossexual. Que ele optou pela homossexualidade. É a terceira reencarnação que ele optou. E hoje ele está casado, né, com este outro homem e é feliz. Então, a reencarnação explica muitas das nossas questões, não só na parte sexual, como em outras áreas também do nosso comportamento. Sim? Pode. Sim. Uhum. Bem, essa criança precisa de tratamento, ela precisa de ajuda. Mas os pais precisam também. Nós precisamos esclarecer os pais. Porque senão o pai ou a mãe vai repreender, pode bater, pode surrar, pode xingar, e isso só recalca o problema. Então, primeiro, reconhecer o problema, não adianta esconder o problema, e procurar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta. Mas, quando se manifesta uma coisa muito cedo assim, é porque esse espírito está trazendo algo de uma encarnação passada. Né? E isso precisa ser olhado, precisa ser tratado. Nós temos que ajudar. A criança é o espírito que está chegando do mundo espiritual. Né? E na primeira infância, nós temos relatos de crianças que têm lembranças espontâneas de vidas passadas. Como, por exemplo, o Dr. Ian Stevenson, psiquiatra americano que estudou mais de 2.000 casos de crianças no Brasil, no Alasca, no Afeganistão, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, de crianças que tinham lembranças espontâneas de vidas passadas. Isso está documentado na universidade lá dos Estados Unidos, da Virgínia, onde ele foi chefe do departamento de psiquiatria. E ele já tem um homem que está continuando o trabalho dele, que já tem mais de 2.000 casos arquivados também. Então, uma criança pode manifestar cedo, com 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, algo que ela está trazendo no espírito, que é muito forte, mas que ela veio para a Terra para curar, fazer um processo de autocura. E nós temos que ajudar esse espírito. Não é condená-lo nem recriminá-lo, nós precisamos ajudar esse espírito, para que ele possa viver a sua sexualidade aqui na Terra de uma forma mais harmônica, mais sadia, fazer um processo de autocura. Nós temos que ajudá-lo, procurar ajuda, porque essa lembrança é muito forte, está aflorando é uma ressonância que vem de lá, de 100 anos, 200 anos, 300 anos, e cai aqui agora, no século 20 e 21. Então, uma regressão terapêutica pode ajudar a ele desligar esta memória que está fazendo-o sofrer, para que agora ele possa dar conta melhor do aqui e do agora. Porque esta é uma nova proposta reencarnatória. Que o espírito, antes de reencarnar, fez um projeto reencarnatório. E ele já sabia quem seria seu pai, sua mãe, os seus pais o aceitaram como filho, né? E agora ele precisa de ajuda. Precisamos ajudá-lo. Tá bom? Tá? Então, não podemos afastar sexualidade e afetividade. As duas coisas devem andar juntas. Sexualidade e afetividade. Por quê? Porque o benfeitor Honório vai nos propor justamente uma educação afetiva genésica. Nós precisamos de uma educação em que o espírito inicie o processo de auto-amor, passando por compreender a extensão e a beleza do próprio corpo, o funcionamento amoroso do seu corpo e a sua função afetiva por meio da atividade sexual. É uma educação que gera autoconhecimento e conhecimento da relação com o outro, que está focada nas perspectivas emotivas da relação sexual.
A relação sexual tem uma perspectiva emotiva. É onde eu canalizo a minha amorosidade. Buscar o ponto de equilíbrio para auxiliar o espírito a compreender como desenvolver relações afetivas saudáveis com vista a uma vida sexual saudável. Buscar o equilíbrio. Assim sendo, sexualidade e espiritualidade, a sexualidade pode e deve ser uma expressão da espiritualidade. Não existe conflito entre sexualidade e espiritualidade. A sexualidade é um caminho para o amor. Em algum momento o sexo será transformado em amor. Então, não só a sensação de separação acabará, mas também toda a dualidade. Ontem foi falado na separatividade aqui, né? Muitas pessoas se sentem com essa separatividade. Todos somos um, foi dito hoje aqui, né? E aí, como a psicoterapia reencarnacionista pode ajudar? Ajudando a mudarmos a visão que a nossa persona, o ego, tem da infância da nossa vida. Que às vezes a gente fica culpando o vilão que está na infância. Como este homem que chegou lá no meu consultório, né, de 30 anos, em que em uma das consultas ele dizia que havia momentos em que se achava homossexual, por ter sido abusado por um tio da infância, embora sentisse atração por mulheres. Um dia ele manifestou isso. Às vezes eu me sinto homossexual. Por quê, fulano? Ah, porque o meu tio abusou de mim na infância. Mas tu não tem atração por mulheres? Sim, eu tenho. E aí nós fizemos 8 regressões com ele. Não quer dizer que precisa fazer tantas, mas a gente fez porque o tratamento foi longo. E aí, a psicoterapia, no tratamento básico, pode ajudar a pessoa a encontrar a sua personalidade congênita, um padrão comportamental repetitivo, através das regressões, nas várias encarnações que acessa durante o tratamento, e com isso encontrar a sua proposta de reforma íntima. Aí este homem, na regressão número 4, acessou uma vida em que era um menino indígena, observando um casal jovem na mata durante o ato sexual. Ao ser surpreendido por este casal, lá naquela vida, se sentiu extremamente envergonhado. E hoje ele tem vergonha da sua sexualidade, que vem lá de trás já esse sentimento. Mas aí, na continuidade do tratamento, na regressão número 8, ele acessou um pós-morte, um período intervidas, onde ele ficou preso no lugar onde havia uma mulher que havia sido estuprada e morta, e ele ficou ali sugando e se comprazendo nas energias sexuais do ambiente. Após a regressão, ele concluiu que aquilo que viu lá, no período intervidas, onde ele passou, é o que ele sente hoje. Porque este rapaz, algum tempo atrás, ele chegava em casa e ficava na frente do computador, assistindo filme pornográfico e se masturbando. Se comprazendo em energias sexuais. Ele estava conectado nesse tipo de memória. E depois da regressão ele foi desligado. E aí ele passou a dar conta do aqui e agora de uma forma mais tranquila, mais harmônica. Então a psicoterapia reencarnacionista está ajudando as pessoas a praticar uma medicina da alma, por assim dizer. A medicina da alma, e o André Luiz nos alerta, né? A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticarmos a medicina da alma, que ampare o espírito enleado nas sombras. Então, todos nós aqui na Terra somos espíritos que estamos saindo das sombras e a luz já se divisa no horizonte, iluminando o nosso caminho, iluminando o nosso espírito, a nossa vida. A gente sai lá de trás daquelas reencarnações onde vivenciamos experiências difíceis, mas estamos caminhando para a luz. E todos nós aqui na Terra vamos evoluir com o sexo, apesar do sexo, e com ele. Porque nós vamos um dia integrar em nós isso aqui, o feminino e o masculino, como esse espírito iluminado já fez há milhões de anos. A sua ânima, o seu ânimos estão em perfeito equilíbrio, não há conflito.
E um dia nós vamos fazer essa integração aqui em nós, do feminino e do masculino, rumo à angelitude, a qual todos nós estamos destinados. Sendo assim, eu agradeço a atenção, foi um prazer estar aqui com vocês, e estamos à disposição para um contato, para uma conversa. O nosso site está aí, o nosso e-mail também. Muito obrigado pela atenção.